Antes do chafé iniciar, eu quero 1 minuto do seu tempo. Eu quero 1 minuto porque eu preciso que você fique no chafé de hoje até o final. Tem algo muito especial esperando você. Algo especial para 2026. Algo que pode mudar a sua rota, trazer mudanças naquilo que você sempre esperou. Eu preparei 40 dias de reconstrução interna. 40 dias onde você vai fazer todo um trajeto de passado, presente e futuro. Daquilo que o Senhor quer para sua vida. 40 dias daquilo que vai transformar a sua visão, a sua mentalidade, o seu espírito. Eu espero do fundo do coração que você goste disso que eu tenho para você. Fique até o final do chafé e aproveite essa oportunidade. Grande beijos, minhas lindas. Bora pro chafé que a gente tem muito conteúdo essa semana. É ano de reconstrução, é ano de restauração. Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas. Mais um chafé. Um chafé agora para finalizar o nosso ano de 2025, entrar em 2026 realmente alinhadas. E a série dessa semana ela tem um tema importantíssimo, porque a série dessa semana ela marca o seu ano de 2026. Sim, o ano da restauração. Gislaine, por que você está falando isso? Sim, porque quando eu fui orar por essa série, o Senhor me entregou uma palavra de Amós 9, e é um tempo de restauração, de restituição daquilo que você pensa que foi perdido, mas 2026 será um ano de restauração na sua vida. E é tão importante para mim porque quando eu passei por muitas dores na minha vida, muitas percas, onde eu pensava que o cenário da minha vida não teria jeito, o Senhor me entregou essa palavra. Então essa palavra ela vem, sendo carregada, e eu sou fruto de uma transformação e restauração através dessa palavra em Amós. E hoje eu quero te convidar a pegar papel e caneta. Eu quero te convidar a entrar nessa série, mergulhar de cabeça mesmo, porque o que tem dessa semana para você é o começo de um novo tempo. Eu estou declarando e profetizando na sua vida que é o começo de um novo tempo. É um tempo que o Senhor vai restaurar todas as feridas, vai restaurar tudo o que você pensa que foi quebrado, o Senhor vai fazer novamente. Tá bom, minhas lindas? Então vamos lá, o nosso primeiro dia, que é o começo do novo tempo. Nós vamos iniciar lendo Isaías 43, verso 18 e 19. Tá? Nós vamos ter duas leituras, a primeira é essa. Isaías 43, 18 e 19 diz: Esqueçam o que aconteceu anteriormente. Não fiquem presos ao passado, pois estou prestes a fazer algo novo. Vejam, já comecei. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios em terras áridas. Que maravilha! Segundo texto, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém remenda roupa velha com pano novo, pois o remendo novo rasgaria ainda mais o tecido velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Os odres velhos se arrebentariam, e o vinho se derramaria, e os odres se estragariam. Vinho novo deve ser armazenado em odres novos. E falei de Amós. Claro que a série ela é baseada em Amós. Vocês vão ver isso realmente no dia 31 e no dia 1º, onde eu vou entrar muito nesse conteúdo, mas a semana inteira é falando sobre restauração. Então a gente vai destrinchar aí tudo que tem na Bíblia sobre isso, seja em Isaías, seja Mateus, seja em Amós, seja Joel. Tem diversos textos que eu vou trazer para vocês, porque é um novo tempo e é um tempo de restauração. Então, quando a gente vê que essa questão de ano novo, eu não sou muito adepta a isso, sabe? Eu sempre tive na minha cabeça assim, o novo, ele começa quando você decide, a partir do momento que você tomou aquela decisão. Mas muitas pessoas têm consigo uma expectativa muito grande para 2026 e cada ano realmente tem um marco, É o fim de um ciclo e o início de um outro. Então também é um marco profético. Então vamos entender 2026 como um ano novo e um ano de restauração.
daquilo que realmente vai ser finalizado, vai ser colocado uma pedra em coisas antigas para abrir um novo. Só que isso não é só relacionado ao que vai vir a acontecer. Primeiro, para o novo vir a acontecer, tem que estar o quê? O seu interno alinhado. O Senhor, Ele não restaura se você não se reorganizar por dentro. Então, quando a gente fala de restauração, a gente fala muito sobre você deixar o velho, tudo que você perdeu, o Senhor te restitui, certo? Só que esse deixar o velho e tudo que você perdeu, o Senhor restituir, ele precisa de uma decisão e um posicionamento. E aí que entra que Deus, ele anuncia o novo na nossa vida, mas a gente tem que ter as decisões. Então hoje, o que você tem que deixar em 2025? Quais emoções, quais situações, quais problemas você tem que deixar em 2025 e não tem que levar em 2026? Eu vou contar, quando eu recebi a palavra de Amós, há anos atrás, 3 anos atrás, era um ano que eu estava sofrendo muito, porque eu tinha perdido tudo. E eu lembro que o Senhor, ele me entregou essa palavra. Algumas coisas já começaram a acontecer na minha vida, já tinha começado a acontecer. Mas as coisas aceleraram quando eu, Gislaine, tomei um posicionamento, eu tomei uma decisão de ir até o meu pai e simplesmente eu decidi perdoar e eu decidi honrar, porque o perdão, ele tá ligado, com a honra. Como que você vai honrar o seu pai e a sua mãe se você não perdoa o que eles fizeram? Então, eu tive que passar por esse processo. Eu tive que organizar algo da minha vida que Deus, ele não conseguiria fazer por mim. Porque quem tá aqui na terra, quem tinha que fazer era eu. Então, o Senhor, ele tocou no meu coração, claramente, eu orei e eu fui. E assim, eu decidi mesmo deixar aquela situação na época que eu fui. Era um mês de abril, para vocês entenderem. Eu não esperei virar ano. Mas a partir do momento ali que eu tomei aquela decisão, a minha vida, ela foi transbordada de tudo novo. Foi como se eu tivesse vivido uma vida ali até abril. E quando eu liberei perdão para o meu pai, eu comecei a honrá-lo. A minha vida, ela teve um novo, ela teve realmente uma restauração. O Senhor começou a trazer para minha vida, o Senhor começou a trazer para minha vida o que eu nunca imaginei. O Senhor trouxe tantas coisas novas e além do que eu pensava assim, nossa, eu perdi isso aqui. Não. O Senhor, ele até permitiu que eu perdesse, mas o que ele tinha para me entregar era muito maior daquilo que eu perdi. Eu achei que o que eu tinha perdido tinha valor, não tinha valor. Porque o que o Senhor colocou na minha vida, o que o Senhor trouxe o novo para minha vida, foi muito além. Mas isso teve o quê? Que uma Gislaine decidi trocar os odres para o vinho novo ser derramado. Porque como que Deus ia mandar o vinho novo para minha vida e um odre velho, e uma mentalidade antiga, e uma postura antiga? Não ia. O Senhor não ia. Então o que ele fez? Ele simplesmente, ele esperou que eu tomasse aquela decisão. Só que eu sempre tive muito medo, sabe? De viver aqui na Terra sem ter um propósito, viver um dia após o outro, sem sentido, só para trabalhar, pagar uma conta, às vezes fazer uma viagem. Tá ali em família, mas e aí? Você vai viver na Terra só para isso? Eu sempre tive essa mentalidade. É como se o meu coração, a minha mente, buscasse algo além. E eu só fui encontrar isso em Deus quando eu realmente realinhei, eu decidi deixar essa mentalidade antiga, deixar essa casca antiga, tudo antigo. Então, o novo, ele exige mentalidade, postura, interpretação da história, decisões e respostas internas. Então, quando a gente vai para Isaías, o novo, ele começa na visão. Então, por exemplo, tem algo que Deus, ele te permite visualizar que você nunca tinha visualizado. Vou dar um exemplo. Quando eu morava ainda em Governador Valadares, eu nunca tive vontade de mudar de lá.
Só que o Senhor ele foi me levando para um autoconhecimento, para um desenvolvimento, novos locais, novas pessoas, e eu comecei a visualizar me mudando de lá. Então, antes de Deus ele tirar você de um lugar, ele tira o seu coração de lá. E quando eu falo tirar de um lugar, não necessariamente geograficamente, pode ser realmente emocionalmente, de uma situação. Quando o Senhor quer trazer algo novo para sua vida, ele tira o seu coração de lá. Então, eu comecei a visualizar, a ter muitas expectativas de um dia mudar de lá. E foi muito rápido. Foi muito rápido, porque assim, eu realmente, se conversasse comigo meses antes, eu nunca cogitaria nisso. Eu gostava de lá, eu tinha uma vida que era um apartamento próprio, carro próprio, era tudo muito confortável. Mas a gente não cresce no conforto. Essa que é a realidade. Então, quando a gente fala que não lembrar das coisas passadas, como cita em Isaías 46, a gente não está falando que é ignorar o que aconteceu. Não é ignorar um problema que você passou, não é ignorar uma dor, não é ignorar, sabe, a sua história. Você tem que respeitar a sua história. Mas é você libertar a mente do passado, sabe? É você libertar pessoas, é liberar com perdão, sabe? É começar a honrar. É parar de interpretar o futuro com a dor. Tem muita gente que se vitimiza, fala, Gislane, mas eu passei por isso minha vida é assim. Meu amor, não. Não. Eu conheço muitas histórias de pessoas que foram nascidas e criadas em favelas, que não tinham o que comer e que cresceram, aprenderam a cumprir princípios. Então, onde você foi criado não determina o seu futuro. Eu fui criada em uma roça. Eu mal tinha brinquedo quando eu era criança. Então, a minha família, eu lembro da gente morar em uma casa de madeira e de assoalho. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas era tábua, sabe? E passava as coisas pela greta ali, as galinhas dormiam embaixo. Não tinha banheiro. Então, eu lembro que a minha avó, quantas vezes eu e minha avó, a gente ia pra lavoura de café, sabe? Para entre os pés de café ali, utilizar para necessidades fisiológicas. Eu cresci assim. A minha mãe mesmo conta que a minha mãe não tinha calçado. Era raro ter um calçadinho, sabe? Eu ainda não peguei essa fase, eu já tinha. Minha avó fazia roupinha para mim, costurava. Mas, como eu fui criada, eu fui a primeira da minha família a poder fazer uma faculdade, conseguir estudar. Sabe, ninguém da minha família nunca fez, meus avós não tem nem escola, sabe, nem pequenos graus, não tem. Minha mãe formou em 3º ano, os meus tios não tinham conseguido formar, então assim, foram formar mais velhos, todos formaram mais velhos, e o Senhor, Ele me deu essa oportunidade, e eu falo assim, quem olha para a vida da Gislane, como que foi, de onde eu saí, eu era improvável. Eu sou uma história improvável. Então, tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida vai exigir o seu esforço, as suas decisões. Você falar, olha, eu quero mudar isso aqui. Eu decido mudar isso aqui. Então, Deus não muda estações antes de mudar a sua visão. Então, se o Senhor permitiu ver, que você veja, é capaz de acontecer. Você que é mãe, você deixa o seu filho ver um brinquedo se você não quer dar a ele? Não. Então, se o Senhor te fez visualizar, é porque o Senhor quer te entregar. Em Mateus 9, quando fala dos odres e do vinho, né, que simboliza a mentalidade, a maturidade emocional, capacidade de sustentar o que Deus entrega, estrutura interna. A estrutura interna fala o quê? De fé, identidade, firmeza. A gente vem falando muito sobre identidade. Gente, volta nos conteúdos antigos, a gente tem muito conteúdo sobre isso, sobre quem você é, as suas dores, a sua identidade, quem você nasceu para ser. Então, um odre velho, ele não suporta a pressão, ele rompe com facilidade, ele perde o conteúdo, ele contamina o vinho novo. Então, como que o Senhor vai entregar na sua vida o novo se você está contaminada, se você não tem como receber, você não aguenta a pressão do novo que vai vir? Então, decida, se prepare, troque esse odre, pegue um odre novo para que o Senhor mande vinho novo para a sua vida.
tá? E isso é o que? Não existe reconstrução verdadeira sem uma estrutura nova. 2026 não é repetir hábito, não é manter feridas, não é sustentar padrão antigo, nem ter as mesmas reações emocionais. O vinho novo, ele que é a restauração, ele exige de você uma estrutura interna restaurada. Estrutura interna, a gente fala de identidade. Então, é um ano que você tem que começar entendendo quem você é. Quem você é, mulher, para que o Senhor mande o novo. Porque você só vai ter um odre novo quando você entender quem você é. Então, o novo ele começa dentro de você antes de começar ao redor. Vinho novo exige estrutura nova. Visão restaurada é o primeiro passo para a restauração da vida. Então comece a sonhar. Visualize o novo. E o novo não entra enquanto você protege a versão antiga de si mesma. Pare de ser um personagem, pare de idealizar coisas, pare de tentar ser quem você não é, pare de se comparar, pare de olhar para outra pessoa e você simplesmente querer ter uma vida ou ser uma pessoa, um personagem diante de outras pessoas para que você seja aceita. Você não precisa disso, você precisa de pessoas verdadeiras com você. Então, minhas lindas, esse é o conteúdo que eu deixo pra vocês e tem algo muito especial que eu não posso deixar de falar. Eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu fiz 40 dias de restauração, de reconstrução interna. É um produto que você vai ter acesso a uma palavra do dia, a uma mensagem, a um versículo, a um devocional, um conteúdo bem intenso para que você consiga ter um passo a passo de restauração para 2026. São 40 dias, tá? E eu vou deixar o link aqui. Gente, por apenas R$1,20 no dia, R$1,20 no dia, você tem acesso a um conteúdo riquíssimo para mudar a sua vida. Não perca essa oportunidade, não perca. Eu vou deixar o link na descrição. E não esquece de compartilhar esse vídeo para mulheres. Compartilhe, vamos edificar mulheres, vamos formar um exército de mulheres. Seja responsável com aquilo que Deus entregou na sua mão, tá bom? Minhas lindas, é isso que eu deixo pra vocês. Grande beijo, grande abraço. Nos encontramos amanhã no Chafé, dia 30, tá? Pra dar sequência a essa série do novo de Deus em 2026, o ano da restauração. Grande beijo, vocês são muito amadas por mim.